tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. A aula de hoje é um pouquinho diferente, porque eu vou fazer uma revisão aqui rápida com vocês, para deixar vocês preparados para o que vem pela frente, que é a nossa semana de provas, que acontecerá na semana que vem. Então assim, o que eu queria pedir para vocês? Fiquem tranquilos. Sei que tem alguns alunos que ficam nervosos, preocupados, ansiosos, mas em relação à prova da Pro, eu queria que vocês ficassem super tranquilos. Vai cair todo o conteúdo que nós já vimos, que a Pro já explicou, e eu tenho certeza que vocês vão arrasar porque vocês são os melhores alunos do mundo. Se tiver dificuldade na hora de fazer a prova, não se desespera, tá? Porque ninguém sabe tudo. Nem nós adultos conseguimos saber tudo. A gente também tem dificuldade numa matéria ou outra, numa pergunta ou outra. E se chegar alguma pergunta que vocês responderam errado, ou não conseguiram entender, não precisa ficar com medo, não precisa ficar nervoso, achando que a prova vai ficar chateada ou a mamãe vai ficar chateada. Porque a gente tá vivendo um momento muito diferente, né? Então, assim, eu desse lado da telinha, nem sempre consigo saber se vocês conseguiram entender tudo que eu expliquei. E vocês do outro lado da telinha estão dando o melhor de vocês para entender. Então, se chegar uma provinha com uma pergunta, com exercício feito de uma maneira que não está correta, a Pro não vai ficar chateada. Pelo contrário, eu vou olhar aquele exercício e vou procurar uma estratégia nova para ensinar vocês de um jeito diferente, até que vocês consigam compreender. E também tem aquela história que eu já falei para vocês de afinidade e aptidão. Tem algumas pessoas que são excelentes em matemática e tem outras que são melhores em português ou são melhores em ciências. Cada um tem um jeitinho e a gente vai se encontrando junto. Já pensou que ruim seria se todo mundo fosse igual, se todo mundo gostasse da mesma cor, dessas coisas? Como que ia ser? Então, o que te faz especial é você ser do jeitinho que você é. E você sendo do jeitinho que você é, vai ter coisas que você vai ter facilidade para fazer, outras vai ter um pouquinho de dificuldade, mas não tem problema. O que é importante é nunca desanimar. A gente vai tentando aprender de tudo um pouco, certo? E hoje essa aula vai ser diferente, então eu preparei uma revisão para vocês. Então a gente vai relembrar o que a gente já aprendeu para dar uma refrescada para o momento da prova e para vocês ficarem mais seguros, certo? Então, assim, ó, vou deixar um documento em PDF aqui anexado, vocês vão acessar esse documento e vocês vão realizar as atividades. O que vai cair na prova? Bom, vai cair na prova, a Pro fez uma seleção dos conteúdos, então não é tudo que a gente estudou que vai cair. Vai cair algumas questões que eu achei mais importante. Então, das unidades de medida vai cair, então, o que a gente usa para medir? O centímetro, vocês lembram disso? Então, quais são as unidades de medidas que nós temos? É importante vocês lembrarem o que são centímetros, o que são milímetros. Lembra que o milímetro é a parte menorzinha do centímetro, aquele risquinho bem pequenininho? Então, quantos milímetros eu preciso juntar para fazer um conjunto e formar um centímetro? Então, essa é a parte mais importante também que vocês precisam saber e é para a vida, porque vocês vão usar a régua para o resto da vida de vocês, né? Então, é importante saber disso. Depois disso, eu queria muito que vocês estivessem craques em ver as horas. E para isso eu queria até relembrar um pouquinho para vocês. Bom, nós sabemos que existem dois modelos de relógio, né? Tem o relógio digital, que geralmente é o relógio que fica no celular de vocês, da mãe de vocês, e tem aquele relógio analógico, que é aquele que a gente tem pendurado na parede. E eu trouxe uma fotinha do relógio para nós conversarmos sobre as contagens, né? Em primeiro lugar, o que a gente tem que ter em mente, que o tempo não para, o tempo todo. Você pode parar para dormir, você pode parar para descansar, mas lembra que eu trouxe no vídeo para vocês da Kika? A Terra rodando? Então, ela não para nunca, nunca a Terra vai parar de rodar para descansar. E essas voltas que a Terra vai dando é justamente o nosso tempo. Então, a gente conta esse período que a Terra roda como uma referência para nós termos as nossas horas. E aí nós temos aqui, ó, o relógio. E o relógio, ele tá rodando continuamente, acompanhando as voltas da Terra.
ele vai rodar o tempo todo sem parar durante o dia e o tempo todo sem parar durante a noite. Vai parar só se acabar a pilha, a gente precisar trocar, mas caso contrário, ele nunca vai parar. E mesmo que a gente pare porque teve que trocar pilha, a gente precisa adiantar, ou seja, a hora mesmo não parou. Não é porque o relógio da sua casa parou que as horas pararam de ser contadas. Não. As horas são contadas constantemente. Então, elas nunca param. Desde o dia que você nasceu até o dia que você ficar bem velhinho, o tempo não vai parar de existir. As horas vão continuar sendo contadas. E elas são contadas de formas diferentes. Nós temos uma contagem para fazer para os minutos e nós temos uma contagem para fazer para as horas. E eu vou começar pelos minutos, tá? Então, pelos minutos, o que a gente precisa lembrar? Que a contagem dos minutos é realizada de 5 em 5 minutos. Então, a gente vai contando de 5 em 5. Além disso, no nosso relógio, o ponteiro maior, ele vai indicar os minutos e o ponteiro menor vai indicar as horas. E aquele ponteiro bem fininho, ele indica os segundos. Então, vamos lá. Sempre a gente parte do número 12. O número 12 em minutos, ele significa que zerou, tá? Que é o começo de uma hora nova. Então, todas as vezes que o relógio do que aponta para os minutos dá uma volta completa, então ele sai do 12 e volta para o 12, quer dizer que irá iniciar uma hora nova. Aí ele começa, ó. Se ele aponta para o 1 é 5, se ele aponta para o 2 é 10, para o 3 é 15, para o 4 20, para o 5 25, para o 6 30, para o 7 35, para o 8 40, para o 9 45, para o 10 50, para o 11 55, chegou no 12 zerou. Então a contagem é de 5 em 5 minutos, assim, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 que zerou. 60 é o tamanho máximo de minutos, que equivale então uma hora nova, ok? Agora o ponteiro menor, ele vai indicar então as horas, e aí é onde a situação fica diferente. Nesse relógio, a gente sempre tem os mesmos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 horas. Mas no relógio do celular de vocês aparece 13, 14, 15, 16. Por que acontece isso? E é o que eu vou explicar para vocês. Com esse outro reloginho aqui, ó, gente, o que que acontece? Vamos começar a contar a partir da meia-noite. A meia-noite é quando acaba a noite. E aí acontece o quê? Quando acaba a noite, vem pra manhã. Então, vamos imaginar que chegou na meia-noite, ó, 12 horas. Aí a gente começa a contar aqui, ó, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia. Chegou no meio-dia, metade do dia, certo? Aí, o que acontece com o relógio do celular de vocês? Quando ele chega no meio-dia, ele não quer repetir. Então, ele conta aqui, 12. Meio-dia é 12, certo? Então, ele vai contar aqui, 13. Então, 1 hora da tarde vira 13 horas da tarde. 2 horas da tarde vai virar o quê? 14 horas da tarde. 3 horas da tarde vai virar 15 horas da tarde. Aí depois... Ai, meu Deus, peraí. 15 horas da tarde. Aí depois 4 horas da tarde vai virar 16 horas da tarde. Aí 5 horas da tarde vai virar o quê? 17 horas da tarde. 6 horas da tarde, 18 horas da tarde. 7 horas da tarde, 19 horas. Desculpa, aí 7 horas já é 7 horas da noite. Porque depois das 6 a gente começa a contar a noite. Então, 7 horas da noite vira 19 horas da noite. 8 horas da noite vai virar 20 horas da noite. 9 horas da noite vai virar 21 horas. 10 horas da noite, 22 horas. 11 horas da noite vai virar 23 horas. E 12 vai virar 24 horas, que vai ser meia-noite. Depois volta para 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E assim a conta vai sendo feita. Então é assim que acontece no celular de vocês.
Esse outro relógio tá nesse documento que a Pro fez de devolutiva para vocês, e aí ele já vai com as horas. Então a Pro colocou esse aqui que conta os minutos, e esse aqui que conta as horas vai certinho para vocês no relógio, para vocês irem associando. Então dá uma olhadinha nisso se você ainda ficou com dúvida de relógio. Se puder, volta no vídeo das horas que já faz um tempinho, né? Procura ele aqui no canal, volta para ele, dá uma assistida de novo, porque horas é importante você saber e também vai cair na nossa prova. Depois disso, a prova vai deixar aquela tabuada que vocês já tinham visto, né? A tabuada é importante. Preenche de novo, conta a tabuada de novo. É importante vocês saberem tabuada, não só para esse ano ou só para essa prova, mas para a vida de vocês. No quarto ano a gente vai aprofundar muito mais matemática, muito mais tabuada. E ó, pro quarto ano falta só um pouquinho, viu? E para a vida de vocês, depois quando vocês forem fazer uma compra mais rápida, contas mais rápidas, vocês vão precisar saber tabuada. Outra coisa nova que vai cair na nossa provinha é o conteúdo que a gente viu na aula da semana passada, o tal de armar e efetuar. Quando a Pro fala assim, arma e efetua, quer dizer, monta a conta em pé e realiza ela. E vocês estão realizando isso na continha de multiplicação. De que forma, hein, gente? Por exemplo, nos últimos exercícios, ó, 10 vezes 5. Se tiver lá na folhinha assim de vocês, ó, 10 vezes o 5, a Pro vai pedir para vocês fazerem o quê? Armar e efetuar. Coloca lá o tracinho da dezena, o meio, o da unidade, dessa forminha aqui que a Pro fez. Não repara que tá meio torto que a Pro não usou a régua. Aí vocês vão fazer o quê? Vão colocar o número 10, vai colocar o sinal de multiplicação que é o x, vai colocar o número 5 embaixo e vai realizar a atividade. Lembra que a Pro falou que não é para somar 0 mais 5? Não, é para fazer a multiplicação. E para isso vocês precisam lembrar da tabuada. Então começa como? Sempre pela unidade. 5 vezes 0. Quanto que é 5 vezes 0, meus amores? É 0. Depois aqui, ó, 5 vezes 1. Quanto que é 5 vezes 1? É 5. Aí vocês vão preencher a continha de vocês e vão colocar o resultado. Ficou, então, 10 vezes o 5, o resultado é 50. Se tiver dúvida nisso aí, assiste de novo o vídeo da última aula que é importante. Gente, também pode chamar a Pro, tá? Manda uma mensagem pra Pro e a gente vai trabalhando juntos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês fiquem muito tranquilos, porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa aula de matemática. Ó, um beijo com muito amor e carinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!